Boa noite a todos, meu nome é Oscar, eu sou professor e coordenador na Júris do curso sobre a LGPD e Direito do Consumidor. Eu vou chamar agora a professora Ana Paula Canto de Lima para nós começarmos essa live e falarmos de alguns temas sobre as relações da Lei Geral de Proteção de Dados e o direito do consumidor. O curso começou essa semana, na segunda-feira, dia 3 de maio. Nós teremos aula até o dia 31. Mandando convite aqui para a professora Ana Paula. Vamos ver se eu vou conseguir. E o curso começou no dia 3 de maio, na segunda-feira. As aulas vão até o dia 31. As aulas ao vivo. Boa noite, tudo bem, doutor Ana Paula? Certo? Boa noite, doutor Oscar. Tudo bem? Muito obrigado. Eu estava só explicando sobre o curso, as aulas são ao vivo, mas ficam gravadas para quem tiver interesse, ainda pode se matricular, ainda temos vagas, e as aulas ficam gravadas até 30 dias após a última aula, que é no dia 31 de maio. Então, até o dia 30 de junho é possível assistir as aulas, essas 9 aulas gravadas, são 18 horas, 2 horas cada uma, e o curso está excelente, eu acho que pelos temas e pelos nomes dos professores, é fácil perceber que a qualidade do curso está muito boa. Ontem nós tivemos aula com o professor Fernando Martins, que é presidente da Brasilcom, falou sobre proteção coletiva dos direitos dos titulares, dos consumidores titulares de dados pessoais. E na próxima segunda-feira, nossa aula é com a professora Ana Paula, além de professora advogada, mestrando em Direito e é presidente da subcomissão de proteção de dados ou proteção de privacidade da OAB de Pernambuco e, por coincidência, hoje apresentou um PL pela comissão sobre a regulação da apresentação de CPF nas farmácias. Então, boa noite, professora Ana Paula. Eu acho que já é o primeiro tema que seria interessante a gente conversar aqui, que já seria sobre a apresentação de CPF nas farmácias. Nós precisamos apresentar a nossa CPF para ganhar desconto, ou existem outros meios de exercer ter esse direito a esse desconto e a possibilidade negativa de informação de CPF e outros dados pessoais para fazer compras em farmácia. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E queria dizer que o curso realmente está excelente. Muitos profissionais muito qualificados. Inclusive, eu mesma vou assistir algumas aulas que eu acho que nós sempre temos muito a aprender. Nós aprendemos, ensinamos a todo tempo, então eu acho muito bacana. Eu sugiro fortemente que vocês que têm interesse na área de LGPD e consumidor se inscrevam, participem. Como o doutor Oscar falou, nós temos até 30 dias após a última aula para assistir, então pode assistir no seu tempo, pode despreocupar que não precisa estar na aula, se puder, óbvio, melhor, porque você interage, você faz perguntas, você participa. Mas se não, também não tem problema, as perguntas podem ser enviadas posteriormente e sem problema nenhum, os professores vão doutor Oscar, tirar as dúvidas de quem assistir depois em EAD. Bom, dito isto, hoje eu apresentei realmente um projeto de lei aqui na OAB de Pernambuco, ele vai ser encaminhado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque qual foi o objetivo do nosso PL? Vamos esclarecer para as pessoas. Algumas pessoas me perguntaram no privado, quando eu fiz a postagem, para que o PL, qual foi o objetivo do PL. Bom, eu não coloquei no feed, na postagem, justamente para não criar alarde, para a gente poder pegar quem a gente quer de forma mais desprevenida, para a gente não ver aquele lobby que a gente sabe que acontece quando alguma coisa está em andamento e quem vai se prejudicar de alguma forma já está sabendo. Então, a gente quer evitar esse compartilhamento antes da hora, mas basicamente, para vocês aqui eu vou contar, basicamente o PL foi para fazer com que as farmácias, não é que elas não peçam o CPF, é que elas não exijam, e não é que elas não podem sugerir um desconto, e você apresentar o CPF para ganhar esse desconto, não é isso, é que elas sejam claras, elas
expliquem para que elas estão pedindo CPF, qual é a finalidade dessa coleta, com quem elas vão compartilhar. E aí você, munido de todas as informações que tem, né, total interesse você saber, você vai decidir se você quer ou não compartilhar seu CPF. Aí você vai fazer uma análise, sopesar, né, se você acha que aquele desconto vale a pena você se expor de alguma forma. Porque a gente pensa assim que o CPF da gente, a gente pode dar em qualquer lugar e não tem problema nenhum, mas a gente esquece o seguinte: vamos supor que a farmácia, ela coleta seu CPF e ela compartilha esse CPF, por exemplo, com o laboratório para conceder esse desconto. Mas vamos imaginar que esse laboratório ele compartilhe com planos de saúde, por exemplo, para que os planos de saúde eles monitorem, né, os possíveis assegurados ali para que eles saibam como é que está a situação de saúde. Se você soubesse que isso acontecia, ou direto ou indiretamente, ou eles compartilhando diretamente com o plano ou indiretamente, será que todo mundo continuaria querendo esse desconto? Porque no futuro, muito próximo, pode ser que o plano de saúde, por exemplo, eleve o valor, né, do seu plano, porque tem a informação de que você, por exemplo, está apresentando muita pressão alta, está comprando remédio de diabetes, está não sei o quê. Então, esse tipo de informação inclusive informação sensível, dados de saúde, né, o que a gente deixa ali quando a gente vai comprar um remédio. Então, aquele receita, inclusive, especialmente quando a gente fala de remédios controlados, né, remédios, por exemplo, psiquiátricos, então a gente tem que pensar que é uma informação muito sensível e a gente pode simplesmente não querer compartilhar com outras pessoas. O desconto é bom, muitas vezes faz diferença, inclusive, mas a gente tem que fazer essa análise. Vale a pena? O que é que está em jogo? O que é que vão fazer com isso? E aí, se você, com essa informação, achar que realmente ainda vale a pena, né, aí você vai fazer a sua escolha. Porque o que a gente quer é que um consumidor, o titular de dados, ele consiga ter a sua autodeterminação informativa. Né? Ele consiga decidir o que é que ele vai fazer com os dados dele. E não simplesmente ele passar uma informação sem ter nenhuma ideia do que aquilo ali representa, de com quem vai ser compartilhado, com quem que, né, quais são as consequências, os desdobramentos. É justamente isso que a gente quer evitar. Eu não sei no restante do Brasil, e não sei aí onde você está, mas aqui em Pernambuco, algumas farmácias elas estão equivocadamente pedindo a biometria para confirmação de consentimento. Então, estão 100% equivocadas, não entenderam a lógica da legislação, porque se a ideia é a gente minimizar, né, os dados coletados, como é que você, para comprovar o consentimento, vai pedir uma biometria que é um dado sensível? Então, quer dizer, você não está nem entendendo a lógica da legislação e está se complicando e está complicando também o titular, que é o consumidor, nesse caso específico. Então, a ideia do PL é justamente isso. Solicitar, né, que as farmácias, a partir dessa lei, elas cumpram a obrigação da legislação de informar tudo que eles vão fazer com os dados, com quem eles compartilham, qual a finalidade, qual o objetivo, qual o tempo de guarda, todas as informações necessárias para que o consumidor saiba o que é que vai acontecer e com essa informação saber o que é que ele vai fazer, se ele vai mesmo ceder o CPF ou se ele prefere pagar um pouco mais caro. E, principalmente, não coletar mais biometria, porque não faz o menor sentido. Né? Então, a legislação é muito clara, é o mínimo necessário para a finalidade. Então, não tem sentido nenhum você, para comprovar um consentimento, pedir uma biometria. Né? Porque, inclusive, é ruim para a própria empresa, porque ela vai ter mais um dado para armazenar, para guardar, para proteger, e um dado sensível. Então, não é bom para ninguém, inclusive se houver algum tipo de vazamento, imagina essas digitais vazando por aí. A gente sabe que qualquer tipo de vazamento é extremamente prejudicial. A gente sabe que pode se abrir contas, pode se abrir cartões de crédito. Então, a gente sabe que se pode criar empresas. Então, vazamento em si, apenas com nossos dados básicos, já é extremamente prejudicial. Imagina com a nossa digital junto. Né? Então, imagina aquela RG, né, o nosso registro civil,
uma digital ali que realmente é sua, com a foto de outra pessoa e com seus dados. Né? Então, é muito complicado. Era justamente o que eu ia comentar. Depois que a LGPD entrou em vigor, parece que piorou. O CPF, nesse caso, eu tenho dito, o CPF, nesse caso, é um dado pessoal sensível, porque ele pode ser associado ao histórico de compras das pessoas nas farmácias e vai revelar dados da saúde. E depois que a LGPD entrou em vigor, a impressão que eu tive é que o cuidado piorou, porque nós começamos a ter farmácias, provavelmente de redes maiores e nacionais, que passaram a usar biometria para fazer o cadastro. E nós já temos um exemplo não muito recente, em 2019, de uma farmácia que, ainda com base no Código de Defesa do Consumidor, fez um acordo para acabar com o programa de fidelidade, para fazer de forma separada, que justamente, com base no CPF, criava automaticamente o cadastro das pessoas no seu programa de fidelidade. A outro ponto, aplicativos. Eu mesmo, a farmácia que eu frequentava, eu deixei de ir, eu tenho evitado, porque tem muitas agora que só dão desconto se você se cadastrar no aplicativo, às vezes comprar pelo aplicativo, deixar reservado para retirar na farmácia física. Esse é um outro problema, né, que a gente tem, inclusive foi falado essa semana nas aulas, desta interação hoje que nós temos entre meio físico e meio digital. Os dados são produzidos no meio físico, mas são coletados e já tratados de uma forma muito mais rápida no meio digital. Compra com cartão de crédito, são essas compras feitas pelos aplicativos de farmácia, a localização do GPS, o uso de aplicativos de transporte, a pedido de teleentrega. Tudo que nós fazemos hoje no meio físico já está sendo imediatamente coletado e tratado no meio digital, e aí se perde totalmente o controle. E aí é outro ponto que viola também o princípio da necessidade. Qual é a necessidade de eu me cadastrar no aplicativo? Formar meu endereço, meu telefone, meu endereço de e-mail, se eu só quero comprar um medicamento. Exatamente. É você poder escolher, né? Por exemplo, muita gente, quando a legislação entrou em vigor e a gente começou a tentar disseminar a informação, muita gente trouxe alguns tipos de debate do tipo, mas se você é a favor da privacidade e da proteção de dados, você tem que sair de todas as mídias sociais. Não, gente, não é isso. Quem fala isso não entendeu o espírito da lei. Né? A legislação ela nem veio para complicar a economia, nem veio para acabar com as mídias sociais e os aplicativos. Nada disso. Você também não pode ser tolhido. Você vai escolher ficar onde você quiser, mas você precisa saber quais são os riscos para você decidir se você quer ficar. Então você vai só pesar. Bom, se eu trabalho com WhatsApp, né, eu uso o WhatsApp comercialmente, e eu estou sabendo que o WhatsApp, a partir de tal dia, vai compartilhar os meus dados do aplicativo com o Facebook, uma coisa que ele já fazia, mas ele não avisava e agora ele está avisando, pelo menos está cumprindo a legislação, no sentido de informação e transparência, né? E aí você diz, não, agora eu vou ter que sair do WhatsApp, porque o WhatsApp está compartilhando meus dados com o Facebook. Mas ele já compartilhava, né? Você só não sabia. Mas vamos lá, você ficou sabendo agora e o que importa é agora. Ok. Você vai sair do WhatsApp e você vai conseguir fazer o que você faz no WhatsApp, né? O seu comércio, o que você utiliza ali para sua empresa. Você vai fazer em outro aplicativo disponível no mercado? Se você não vai fazer, então você vai ter que só pesar, né? Então é isso. Existem pagamentos diretos e indiretos, né? Quando a gente usa uma mídia social que a gente não está pagando por ela, tem duas possibilidades. Uma é você ver 1 milhão de anúncios o tempo inteiro, como é o caso do YouTube. O outro é você compartilhar seus dados para que eles consigam, a partir dessa informação, transformar essa informação em dinheiro e monetizar, porque ninguém faz de nada de graça, né? Essa é uma ilusão, não existe isso. Não existe, é aquela famosa frase super batida, mas é a mais real, né? Não existe almoço grátis, não existe. Se você está fazendo alguma coisa de graça, pode ter certeza que aquela ferramenta, aquele instrumento, aquela empresa está ganhando de outra forma com as informações que você está disponibilizando, porque ninguém faz nada de graça, é impossível. E eu entendo, é óbvio que a pessoa tem que ganhar alguma coisa. Ninguém é a Madre Teresa de Calcutá que vai fazer tudo de graça e voluntariamente e pelo bem da nação. Ninguém vai fazer, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte,
não é que você vai virar agora um ermitão, se mudar para a montanha, viver numa caverna. Não é isso. É você ter consciência do que você faz, saber do que acontece para que você tome decisões conscientes, o que não acontecia antes, né? Porque antes ninguém sabia de absolutamente nada. Então, eu acho que esse é o maior impacto da legislação. Outro ponto que até o professor Fernando comentou ontem, disse que o excesso de informação é a mesma coisa que a falta de informação. Porque quanto mais informações nós temos, nós não conseguimos compreender e tomar decisões e fazer escolhas devidamente informadas e com o que nos interessa. E também, ainda falando nisso, puxando por um pouco meio virtual em aplicativos, nós estamos de novo com um problema que nós já tivemos uma multa faz uns 2 anos do PCF, porque não tinha política de privacidade em termos de condições de uso em português, e não esclarecia o que fazia com as fotos, depois ele voltou em outro formato, e agora nós temos outra febre que é o Reface, que é a mesma situação. Ele tem termos de condições de uso em inglês, política de privacidade em inglês e é comercializado, é disponibilizado nas lojas de aplicativos do smartphone no Brasil. Acho que nós temos alguns problemas, inclusive envolvendo a atuação de PROCONs na defesa do direito do consumidor. Por que esse tipo de aplicativo ainda é permitido fazer isso? Algo que já foi sancionado com outras empresas e ainda mais, nós não lemos, né? Hoje a gente vive o excesso de pedidos de clique, a gente acaba concordando, né, a chamada fadiga do consentimento, a gente consente com tudo sem ler absolutamente nada, porque a gente recebe uma grande quantidade de pedidos para concordar ou não entrar na página, ou não baixar o aplicativo. E aí, dentro dos termos e condições de uso do Reface, que é aquele aplicativo que coloca foto em vídeos aí de pessoas famosas, em filmes, em shows, em outras questões, ele prevê que a foto fica numa nuvem, ou seja, isso até é terceirizado, a própria empresa não se responsabiliza pelo armazenamento da foto, e que, em regra, ela é apagada, mas que eventualmente pode ser usada e compartilhada pela empresa, e não é nem esclarecimento da finalidade. Isso é um grande problema que envolve não só a proteção de dados, mas ao mesmo tempo o direito do consumidor, e, em primeiro lugar, o CDC continua mais de 30 anos depois, não sendo cumprido com a permissão de produtos sendo vendidos em lojas brasileiras de aplicativos com um idioma que não seja português. E aí, dentro disso, dentro desses contratos em inglês, ainda algumas normas não esclarecem nem de forma clara qual a finalidade do uso dos dados pessoais. É complicado. Esse Face App, na primeira versão dele, eu baixei ele no celular do meu filho. E aí eu fui olhar, né, fui ler os termos de uso e vi lá que eles iriam permanecer com os meus dados, mesmo que eu excluísse o aplicativo, depois que eu tirasse ele do meu celular, ele ainda ia permanecer com os meus dados, compartilhando com parceiros por tempo indeterminado. Eu falei, gente, como assim, né? É surreal isso. E eu fiquei bem impactada. E logo em seguida começou esses questionamentos, né? E aí eles fizeram alguns ajustes, realmente fizeram alguns ajustes, mas eu sempre digo assim que essa questão de privacidade, ela está diretamente relacionada com a confiança. Né? No momento que você perde a confiança naquele serviço, ou naquela empresa, naquela marca, você dificilmente volta a dar uma segunda chance para verificar. Deixa eu ver o que foi que eles mudaram aqui. Eu vou me arriscar a baixar para ver o que é que... Dificilmente a pessoa informada, né, ela vai fazer isso. Então, eu acho que também esse é um dos grandes impactos da legislação, que as empresas, muitas delas ainda não estão vendo, né, que é justamente o diferencial competitivo. Porque é você poder construir um relacionamento com seu cliente com base na confiança, na transparência, na informação e uma coisa que já vinha, como você bem falou, 31 anos, né, do CDC, e a gente está aqui ainda discutindo coisas que já deveriam ter sido ultrapassadas para a gente evoluir para outras coisas. Inclusive, o artigo 31 do CDC, ele diz que as informações têm que ser claras, têm que ser bem didáticas, vamos dizer assim, e que tem que ser em língua portuguesa.
Então, tem expressamente dizendo que quem oferece produtos e serviços para brasileiros tem que se comunicar em língua portuguesa. No entanto, a gente não vê isso, né? A gente vê que os aplicativos estão nem aí. Se a gente for levar isso, por exemplo, uma loja daqui, um site daqui, uma empresa daqui, fazendo algum tipo de venda de produto ou serviço, e alguém da União Europeia entrar nesse site para fazer algum tipo de compra, eles vão observar. Se o site ele tem possibilidade de você mudar a linguagem para outra língua, né, o inglês, por exemplo, e você aceita cartão de crédito, por exemplo, de outro país, então você já tem que se adequar também ao GDPR. E aqui, se a gente trouxer isso para cá, pensar nos aplicativos, pode ser que na mentalidade deles, se eles não oferecem um português, eles entendem que eles não estão supostamente oferecendo nada para a gente. Só que não é dessa forma, porque a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que diz outra coisa. Né? Então, a partir do momento que ele está oferecendo em um ambiente onde qualquer pessoa pode baixar, inclusive nós, aqui do Brasil, então ele precisaria, com certeza, disponibilizar pelo menos um tradutor automático, alguma coisa assim, para que a pessoa pudesse entender o que está escrito ali. Inclusive, hoje eu tive um questionamento, né, uma assessoria rápida assim, de um cliente, que ele perguntou justamente isso. Ele mandou para mim o link do aplicativo que ele usa na empresa dele e disse, olha, meu aplicativo está assim, esses termos de uso estão adequados, e o termo de uso, apesar do aplicativo não ser nacional, os termos e as condições de uso estavam em português, só que estavam totalmente genéricas, 100% genéricas, e no final ainda dizia, se você tiver mais dúvidas, procure o desenvolvedor. Como assim, gente? Quer dizer que eu, usuário titular, né, consumidor, eu vou ter que ir procurar para descobrir onde estará, né, onde estará esses termos de uso para poder ler. Isso é inacreditável, né? Não existe. Então, foi a primeira coisa que eu disse, está completamente errado. Primeiro que não pode ser genérico, como todo mundo aí pensa, eu vou copiar aqui e colar aqui uns termos. Não é genérico, é específico. Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada uma coleta de uma forma, cada uma usa para uma coisa. Então, não é genérico. E botando a responsabilidade para o terceiro. Olha, eu estou aqui só usando, tá? Mas o dono é o desenvolvedor. A empresa está lá, não sei aonde. Então, você aí, resolvam aí, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não existe. Se dispôs a oferecer aqui para a gente, pode estar com o aplicativo de quem for. A obrigação é sua. Pode tratar de abrir uma abazinha de privacidade, pedir para o seu desenvolvedor incluir ali e você colocar de forma compreensível, de acordo com as suas finalidades, o que o titular ele precisa ouvir. Então, não é como as pessoas estão. Então, o que dá a entender é que as empresas, elas pegaram qualquer pessoa que está lá, por exemplo, o jurídico que ela tinha, não sei quantos anos, agora a gente vai precisar se adequar a essa legislação. Mas não é assim, né? O jurídico, ele vai ler a lei, mas a lei sozinha, a LGPD sozinha, ela não diz que caminho você deve tomar. Ela não diz, você vai precisar olhar para a União Europeia, vai precisar olhar para o GDPR, vai precisar olhar para o que as outras, né, autoridades estão fazendo, como é que elas estão se posicionando, para você entender como é que você traz isso para cá, até mesmo porque a nossa legislação tem muitas coisas que ainda não estão definidas, que precisa de uma manifestação da ANPD, né, nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que ela possa dizer, né, por exemplo, o legítimo interesse. Tem uma parte no artigo 7º que fala que tem o legítimo interesse terceiro, mas quando você vai ler o artigo 10º, que fala do legítimo interesse, não existe terceiro ali no artigo 10º. Aí a gente pensa, isso foi um erro, foi um equívoco, ou esse terceiro ele está vinculado ao controlador. Aí a gente começa questionamentos assim que você precisa de uma definição melhor, né? Então não é só você ler a lei, esse é o erro, não é só ler a lei, você precisa ler, entender, interpretar, estudar como é que isso foi feito antes para você conseguir chegar à conclusão de como se direcionar aqui. E óbvio, vai errar, vai se equivocar, vai aprender na prática, porque é uma coisa nova, não tem como, então ninguém vai nascer expert. Né? Eu vejo umas vagas assim de emprego, 5 anos de experiência. Aí eu fico olhando assim, só se for em GDPR, né?
porque a LGPD entrou em vigor em 2018. Aí a gente fica assim, olhando. Então, tem coisas assim que não existem, né? Então, a gente fica tentando entender. E eu acho que só pode ser isso, né? Eu acho que pegaram pessoas que já estavam ali na empresa e disseram, vamos ver aí, ler aí a legislação e vamos ver o que é que vocês fazem aí. E tá assim, né? Uma coisa assim, muito desordenada, para dizer assim, o mínimo. Uma última pergunta que eu tenho feito agora, e aí tem relação com LGPD e direito do consumidor, é o seguinte, será que agora com a LGPD em vigor, finalmente o artigo 43, parágrafo 2º do CDC vai entrar em vigor também? O que eu tenho sempre perguntado é o seguinte, existe algum outro caso, além da inscrição do nome da pessoa no cadastro negativo, né, nos órgãos de proteção de crédito, que esse artigo do CDC é cumprido, ou será que existe mais algum outro nesses 31 anos do CDC que ele também é cumprido? Resumindo, o 43, parágrafo 2º do CDC, ele prevê o direito à informação, aí eu falo em direito ao conhecimento, quando não for exigido o consentimento do consumidor para a coleta dos seus dados e a inclusão no banco de dados. É claro que a linguagem lá do CDC é diferente da linguagem da LGPD, mas basicamente o que esse artigo prevê é toda vez que não for pedido consentimento do consumidor, ele não tiver ciência que os seus dados foram incluídos numa base de dados, ele precisa ter o conhecimento de que isso aconteceu, ou seja, trazendo para a LGPD, toda vez que a coleta for feita ou algum outro uma recuperação, algum outro ato originário de captação desses dados forem feitos com uma base legal diferente do consentimento, é obrigação do controlador, quando ele for fornecedor de produtos ou serviços, dar conhecimento ao consumidor de que iniciou o tratamento de dados. Será que esse artigo finalmente vai ser cumprido hoje? Aí eu sempre lembro que a primeira condenação individual que nós tivemos no Brasil, no caso da construtora em São Paulo, usou como fundamento esse artigo. Por quê? Porque a empresa compartilhou dados e outras empresas abriram cadastros com os dados dos compradores dos apartamentos sem o conhecimento deles. Pode até ter usado uma base legal diferente do consentimento, isso é possível, mas precisa, no mínimo, dar conhecimento de que os dados foram coletados e o tratamento iniciou. Será que finalmente vai começar a valer esse artigo? Não sei, viu? É um mistério, uma coisa ainda meio obscura. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer valer esse artigo do CDC, mas eu acho o seguinte, a gente já teve algumas decisões, teve essa da Cyrela, né? A gente teve também um agora recentemente do Serasa, né, que também teve uma indenização de 4 mil. Então, eu acho que o judiciário está se manifestando no sentido de proteger, de aceitar, de fazer com que as empresas elas entendam, né, o papel delas, o dever de informar, o dever de transparência e tudo mais, que não é nada novo, não foi nada trazido pela LGPD, é uma coisa que está aí, né, há muito tempo, 31 anos pelo menos. Então, é realmente inacreditável que ainda se bata nesse ponto para começo de história. É inacreditável. E mais inacreditável ainda é quando a gente vê que alguns magistrados, eles não se manifestam a favor do consumidor e não determinam nenhum dano moral, não determinam nenhum tipo de indenização quando alguma coisa errada, equivocada está acontecendo. Por quê? Porque isso faz com que as empresas elas recebam a mensagem de que elas podem fazer o que elas quiserem. Se eu não sou enfático, se minha caneta não pesa para que você entenda, se não entendeu no amor, né, se não entendeu com a legislação lhe explicando, se seu jurídico, né, você não está ouvindo o que ele está dizendo, então você vai receber uma multa pesada, porque na minha concepção só vai funcionar assim. Porque as pessoas simplesmente elas só entendem as coisas de duas formas. Ou é com amor ou é com dor. Pronto. E para a empresa é normalmente com a dor. Né? Então, quando ela recebe uma indenização pesada, ela vai refletir sobre aquilo. Então,
Se o judiciário pega leve, não bota pressão, então nós vamos continuar. Teve até uma campanha, mero aborrecimento tem valor, né? E tem tantas outras aí, porque os magistrados, eles entendem que as demandas, elas existem aleatoriamente e que isso não deveria existir. Eu entendo, eu enquanto advogado entendo, que as empresas, elas agem corretamente. E se existe a demanda é porque houve um erro. Obviamente, exceto aqueles casos, né, temerários, que esses daí deveriam ter uma multa, né, por má-fé processual. Porque eu acho que a caneta tem que pesar para os dois lados. Certo? Para a gente ter uma organização, para a gente ter um equilíbrio, tem que pesar para os dois lados. Então, se eu passo a mão na cabeça da empresa, se eu digo que a empresa, mero aborrecimento, que bobagem, então a empresa vai entender o recado simples. Pode continuar fazendo o que você está fazendo, que aqui no Brasil isso não tem a menor importância. Isso não acontece fora do Brasil. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, qualquer coisa que o consumidor queira fazer, a empresa concorda com ele. Esse produto veio quebrado, vamos trocar. Esse aqui, não sei o quê, vamos dar outro. Mas, por quê? Porque eles não querem demandas judiciais. Por que eles não querem? Primeiro, porque vai de encontro aos interesses da empresa em questões de publicidade, de marca, de posicionamento no mercado. Segundo, porque processo lá é caro e indenização lá é alta. Não é essa brincadeira que tem aqui de 2 mil, 3 mil, 4 mil. Não. Entendeu? Então, a Cyrela, imagine, o que é para a Cyrela 10 mil reais? É como se fosse R$1 para a gente. A Cyrela trabalha com empreendimentos de milhões. 10 mil reais para a Cyrela é nada. Entendeu? Então, teve indenização? Teve. Mas será que passou a mensagem que queria passar? Porque tem que só pesar, né? Qual é o poder econômico da empresa? Né? E essa questão de enriquecimento ilícito, ela tem que ser também só pesada, porque se a empresa tem um poder econômico muito grande e o consumidor demonstrou extrema boa-fé, tentou administrativamente, tentou de todas as formas, tentou e não conseguiu, então é má-fé da empresa, está empurrando com a barriga, porque sabe que vai mandar o consumidor, todos não, né? Um mínimo percentual para a justiça, e quando chegar na justiça vai acontecer nada. Ou alguma coisa irrisória. E aí a gente não consegue regulamentar de forma adequada, e eu espero muito que com a LGPD isso mude, né? Porque o consumidor, o titular, ele pode tanto demandar quanto se comunicar com a NPD e a empresa tem uma multa administrativa. Então ela pode perder dos dois lados e ainda ter que, por exemplo, publicizar alguma coisa, né? Enfim, então talvez agora com a LGPD isso mude, né? Eu estou torcendo para isso, porque realmente fica difícil, né? A gente não pode colocar a culpa no consumidor de demandar. Não, a culpa não é do consumidor, a culpa não é do advogado. A culpa é da empresa que está fazendo com que ele vá buscar o judiciário, né? E parece que eu sinto que tem uma dificuldade, né, de compreensão nesse sentido. É como se os magistrados pensassem da seguinte maneira, e depois eu quero ouvir você, que é juiz, é como se o magistrado entendesse da seguinte maneira: se eu começar a conceder dano moral, eu vou encharcar o judiciário de demandas. Não, porque em algum momento as empresas vão entender que elas precisam mudar, senão elas vão continuar levando muita lapada judicialmente, falando muita indenização alta. Então ela vai dizer, eu preciso mudar. Se no primeiro momento pode ser que tenha um certo caos, mas com certeza é um freio de arrumação e depois muda. Mas do jeito que está, eu não sei se muda. O que é que você pensa? Não, eu acho que nós temos ferramentas hoje que permitem que isso seja feito de forma mais rápida e sem tantos problemas de demandas repetitivas que acabavam, inclusive, atrapalhando o funcionamento do judiciário. O caso que o Supremo vai julgar na semana que vem do índice de correção do FGTS, para mim é o maior exemplo disso. E quando começaram a surgir as primeiras sentenças favoráveis, foi uma enxurrada de ações nos juizados especiais federais contra a Caixa. Eu estava no Paraná nessa época e só o que nós tínhamos de ações contra, o FGTS, contra a Caixa, discutindo o índice de correção do FGTS, era maior do que a soma de todas as outras matérias juntas da vara. Então isso acaba inviabilizando esse tipo de demanda.
Na LGPD e aplicação junto com o CDC, principalmente, em primeiro lugar, acho que a gente vai ter muitas questões que a forma mais adequada de proteção vai ser a tutela coletiva, como esse caso agora do mega vazamento, dos 2 mega vazamentos, nós tivemos um em janeiro e outro agora em abril, de mais de 223 milhões de CPFs e dados relativos, que são mais de 1 bilhão de dados. Isso é inviável de tratar por demanda individual, não tem como proteger 1 bilhão de dados em ações individuais. E outro ponto, nas ações individuais, e aí voltando ao exemplo da FTS, que foi esse caso, nós temos hoje no CPC formas muito rápidas de formação, não só da formação de um precedente, que vai vincular as partes, seja autor, seja réu, independentemente de quem for a vencedora, mas a partir já da instauração do precedente no Tribunal de Segunda Instância, no Tribunal Superior, a gente suspende em regra os processos e aguarda o julgamento para definir. E tem uma ferramenta processual que tem sido muito pouco utilizada, infelizmente, pelo STJ, pelo STF, quando julgam os recursos repetitivos, que é o poder de agência reguladora. Agora não vou me recordar se é no 1030, 1032, um dos parágrafos dos artigos que tratam do RR repetitivos, dão ao STF e ao STJ, quando decidem o recurso repetitivo e fixam um precedente, que eles comuniquem um órgão regulador daquela área para que ele administrativamente fiscalize o cumprimento. Então, o que eu tenho visto na Justiça Federal é não o aumento de demandas, mas a redução. Porque o que é já julgado em precedente, seja do tribunal, seja da Turma Nacional de Formalização, que ainda que não tenha precedente, tem os temas representativos que têm funcionado bem no STJ, no STF, esses processos não voltam para o judiciário. Porque quando o precedente é feito a favor do administrado, administrativamente o pedido já vai ser acolhido, seja pela União, pelo INSS, pela Caixa, pelo órgão que for. E quando é o contrário, quando o pedido é julgado de forma contrária ao administrado, como foi até agora o do FGTS, o STJ decidiu que a TR é um índice legítimo, as demandas caem porque nós temos técnicas de julgamento acelerado. Se a pessoa está pedindo contra um precedente, eu já posso julgar em procedente pedido inicial, condenar em litigância de má-fé, se há recurso, o relator já pode julgar monocraticamente. Então, isso acaba estimulando esse tipo de litígio. Então, eu vejo que nas demandas, nos problemas aí que surgirem sobre a proteção de dados de consumidores, nós vamos acabar tendo, acho que a gente já está com uma maturidade suficiente, aí, com 5 anos de vigência do CPC de 2015, de não ter esse tipo de problema. Tanto que se falava que a LGPD entrar em vigor e inviabilizar, principalmente a justiça estadual, e assim, enxurrada de processos, e começar a fabricar litígios. Isso não aconteceu até agora. E eu acredito que não vai acontecer. Hoje nós temos ferramentas para resolver isso de forma mais adequada. Nós temos algumas perguntas aqui do Marcelo, deixa eu ver se tem mais aqui. Infelizmente, nós já passamos do horário, então quem mandou pergunta, a gente não conseguiu comentar aqui, eu peço que o vídeo vai ficar salvo agora na sequência aqui no feed da Escola da Júris. Se puder colocar aqui nos comentários, que eu e a professora Ana Paula olhamos e respondemos, e aí deixamos as questões também para tratar na aula de aula. Vai ser muito bom, né? A gente já viu que tem muita coisa para a gente conversar, muito assunto, muito tema, né, interessante para a gente refletir. Eu acho que o mais importante é a reflexão, né? Como é que a gente, por que caminho a gente vai trilhar, né? Você falou essas demandas aí que a gente estava esperando, né? Quando eu participei do Tech Week em São Paulo, em 2019, tinha algumas pessoas na audiência, na plateia, né, que elas comentaram que conheciam escritórios de advocacia que já estavam preparando modelos de peça para quando a LGPD entrasse em vigor. E aí, até agora não aconteceu. Existem duas possibilidades. Uma, que isso não vá se manter, e duas, que eles estão esperando agosto chegar. Então, vamos ver o que é que vai, né, vir pela frente. Eu sei que no âmbito trabalhista já tem inúmeros casos com fundamentação na LGPD. Se eu não me engano, a última vez que se falou sobre isso, acho que foi até o Renato Opsiblum, tinha, se eu não me engano, 137 demandas trabalhistas vinculadas à LGPD, e isso faz um tempinho, né? Então, vamos ver. Também tem muita gente pedindo coisas que não existem,
né? Do tipo, mas eu quero retirar o meu consentimento e eles permanecem com meus dados, mas não é assim, depende da base legal. Se ele tem um motivo para manter seus dados, ele vai manter, independente da sua vontade. Então, existem muitas coisas ainda que as pessoas não entenderam, mas eu acredito que a NPD vai começar por aí. Vai começar fazendo esse aculturamento, vai começar informando a sociedade, informando as empresas, e aí eu acho que a gente vai ter mais chance das coisas começarem a caminhar. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos e até segunda-feira. Obrigada, gente. Ainda dá tempo de se inscrever, viu? Tchau. Pode, aqui no site tem o link, no meu perfil, no perfil da professora, vocês podem chegar no link do curso e fazer a inscrição. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.